A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa que fez o Senhor para podermos meditar na Sua Santa Palavra e também para nós agradecermos a Deus por mais um dia de vida, irmãos. Temos que ter um coração grato porque o Senhor nos permitiu viver mais esse dia, glórias a Deus, né? Nos permitiu ter alimento, ter o fôlego de vida. Então vamos glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos também refletir nesse início de noite, né, sobre o que a gente pôde fazer para o Senhor nesse dia, porque a tendência humana é a gente sempre querer algo, né? A gente sempre querer ser abençoado. Mas será que nós fomos também abençoadores? Será que a gente pôde levar uma palavra de conforto para alguém que estava necessitando? Será que a gente pôde ajudar o nosso próximo de alguma forma? Então, nessa noite eu convido você a refletir comigo nessa palavra poderosa, né, que o Senhor vai nos entregar nesse momento. E hoje eu convido você a meditar em Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 8. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as noites com a meditação da noite e também todas as manhãs com o devocional da manhã. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, e se você gostar, que você fique conosco, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, e com isso você vai estar ajudando no crescimento do nosso canal, amém? E que Deus lhe abençoe. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e que nessa hora, Pai, o Senhor me dê sabedoria para que eu possa transmiti-la conforme a sua vontade. Muito obrigada por tudo, entregamos tudo em tuas mãos para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos, e é com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa passagem gloriosa aqui no livro de Atos, onde vemos dois discípulos de Cristo, né, aqui nesse tempo já como apóstolos, Pedro e João, que juntos subiam ao templo à hora da oração, né? Então aqui a gente tira já o primeiro ensinamento, né, para a nossa vida, que é o ensinamento de estarmos indo ao templo, à casa de Deus, né, para orarmos. Aleluias, né? E também outro ensinamento é a união entre esses dois irmãos que iam no mesmo propósito à casa do Senhor para buscar a Deus. E então, meus irmãos, aqui na sequência diz: Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então aqui a gente vê a situação de um homem coxo que dependia de outras pessoas, né, para o levar ali à porta do templo, porque com certeza ali
era um local que passavam-se muitas pessoas e era um local onde ele teria oportunidade de receber esmolas, principalmente porque quando a gente vai, né, à casa do Senhor, geralmente, né, as pessoas estão ali com o coração quebrantado e se encontra alguém pedindo, né, um dinheiro, pedindo esmola, geralmente as pessoas dão. Então, meus irmãos, pode ser, aliás, né, que esse homem tivesse essa intenção, né, já tivesse entendido isso, e ele então dependia de outras pessoas para o levarem ali. E esse homem, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Aqui a gente tem um outro ensinamento. Pedro com João, os dois juntos, no mesmo propósito, mais uma vez, né? Fitaram os olhos nele e disseram: Olha para nós. Aleluias. E olhou para eles. Pedro aqui não foi egoísta, né, ao dizer: Olha para mim. Ou então João, da mesma forma, poderia ter dito: Olha para mim, porque eles sabiam que o Senhor poderia operar um milagre ali. Então, se eles fossem pessoas egoístas, pessoas que quisessem, entre aspas, né, a fama para eles, a glória para eles, eles poderiam, de uma forma individual, ter falado ali com aquele homem coxo. Mas, irmãos, aqueles homens, né, Pedro e João, aleluias, eles tinham o entendimento de que para agradar ao Senhor é necessário que haja união entre os irmãos, é necessário que a glória seja toda de Deus. Aleluias, né? E aqueles homens então juntos falaram para aquele homem: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, né? Aquele homem esperava receber algo material. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Oh, glórias a Deus, que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a ousadia, né, desses homens, né, de Pedro e de João. Glórias a Deus. Aqui especificamente a ousadia de Pedro, né, quando ele então fala: Eu não tenho dinheiro. É como se ele dissesse isso, mas o que tenho, isso eu vou te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, meus irmãos, Pedro, ele tinha algo para entregar àquele homem. Esta é a reflexão para nós nessa noite. O que nós temos para entregar ao nosso próximo? O que nós podemos oferecer àquele que está ali, olha, desenganado pela medicina, àquele que está assim como esse coxo, dependendo de outras pessoas para o levarem de cá para lá? O que nós temos? Pedro tinha Jesus, aleluias. Ele tinha o poder de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse, com a autoridade do Espírito Santo, falar para aquele homem: levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluias. Então, olha quantas coisas a gente aprende aqui com essa meditação. E a principal, né, que Deus quer falar comigo e com você hoje, é o que nós temos para oferecer ao nosso próximo. Será que nós temos nos enchido do poder de Deus, nos enchido da palavra de Deus, para a gente poder ofertar àquele que está ali nos pedindo algo? Será que nós temos buscado, aleluias, receber fé na meditação da palavra de Deus para a gente poder impor a mão sobre o enfermo e o curar em nome de Jesus? Essa é uma reflexão para mim e para você nessa noite. Amém? Será que o que nós temos feito para, assim como Pedro e João,
estarmos cheios do Espírito Santo para a gente poder abençoar outra pessoa. Fica com essa palavra de vitória para o seu coração nessa noite e nesse momento eu convido você para estar orando juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Pai amado, coloco, meu Pai, em tuas mãos a vida de cada um dos ouvintes, que o Senhor possa visitar o coração de cada um, trazendo a bênção que necessitam, Pai, conforme a sua vontade. Que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, nos encher com o teu Espírito Santo, para que nós, da mesma forma que Pedro e João tiveram ali, meu Pai, ousadia do teu Espírito, tiveram fé para poder declarar sobre a vida daquele coxo, levanta-te e anda, que nós também possamos, meu Deus, receber do Senhor essa graça, para a gente poder fazer a obra do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa também aquele que se encontra no hospital, no orfanato, no asilo, nas ruas, numa clínica de recuperação, nas prisões, que haja libertação da alma, que haja salvação, meu Deus, que haja cura nessa noite, que haja conforto, consolo, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor continue abençoando esse canal, continue abençoando a minha vida, a minha família, nos livrando do mal. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até amanhã, se Deus assim permitir.